E o pai, ele atendeu a entrevista sentado na privada. Dava pra ver que ele tava dentro do banheiro enquanto ele tava fazendo a entrevista comigo. E aí eu não entendia ele não me entendia. E aí eu só sei que ele se irritou e ele desligou na minha cara. Oi, Allcaster! Está começando mais um episódio do Allcast Show para vocês. Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Adriana. E esse é um podcast para você que quer entender um pouquinho mais sobre o programa de Au Pair e também como que é a vida aqui nos Estados Unidos. Para não perder nenhum episódio, já se inscreve no canal, curte também, comenta, compartilha. E se você quiser nos seguir nas redes sociais, a gente está no TikTok, no Instagram, é @allcastshow. E se você quiser nos ouvir pelo Spotify, a gente também tá por lá. Bom, já vamos direto para mais uma história de uma au pair, que é da Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada. E uma curiosidade, nós somos xará, porque meu nome também é Jéssica. Que legal. É Jéssica Adriana. Eu uso mais o Adriana, né? Mas é Jéssica Adriana. Na minha casa, todo mundo é com J. Que legal. É Jerry, João, Júlio e Jéssica. É todo mundo combinando. Eu queria fazer assim, ter filhos com seus filhos? Com o nome, com a mesma inicial, mas meu marido não quer, não. Não, é engraçado, porque assim, minha mãe, ela tava planejando, quando ela tava, né, planejando engravidar e tal, ela queria ter só eu e meu irmão mais velho, né? E aí ela colocou Jéssica Adriana e Jerry Adriano. Pronto, a duplinha sertaneja, né? Aí depois veio meu irmão e meu outro irmão. Aí ficou Jéssica Adriana, Jerry Adriano, João Paulo e Júlio André. Porque não tinha como. Mas pra você ver, né? O combinou Jéssica Adriana e Jerry Adriano. Até nisso. Mas enfim, qual lugar do Brasil você é? Eu sou de São Paulo, capital, Zona Leste. Ah, e o que você fazia? Lá no Brasil, eu sou formada em gestão de recursos humanos. Eu trabalhava em uma empresa, um escritório de contabilidade. Aí depois disso, eu sempre fui apaixonada por maquiagem. Desde os meus 17 anos, eu sempre gostei de filmar, gravar, fazer vídeo pro YouTube. Você tem um canal no YouTube de maquiagem? Eu tenho, mas eu preciso postar mais coisa lá. Sim. Porque eu tinha um canal que eu apaguei, eu dei uma louca em mim um tempo. E aí eu apaguei meu canal e aí quando eu mudei para os Estados Unidos eu voltei de novo a produzir alguns vídeos. Eu tenho alguns vídeos postados. Legal. E sempre gostei de trabalhar com a internet, de fazer conteúdo. E quando eu tinha 17 anos, eu fiz meu primeiro curso de maquiagem e eu me apaixonei. Mas no começo era um hobby, não era uma profissão. Uhum. E aí eu decidi investir mais, buscar cursos, me profissionalizar. E aí no Brasil mesmo eu consegui trabalhar somente com a maquiagem. Antes de vir pro au pair, né? Antes de mudar para os Estados Unidos, eu trabalhava só com maquiagem no Brasil, atendendo noivas, formandas, madrinhas, qualquer tipo de evento, produção, pra gravação também, eu trabalhava com isso. Olha que legal. Qual região da Zona Leste você morava? Itaquera. Não. Eu morava em Arthur Alvim. Que legal, que mundo pequeno. Muito. Tanto que às vezes eu pegava o metrô, porque eu morava bem pertinho do metrô, sabe? Aí eu tinha que pegar o metrô pra ir pro trabalho e tal. Aí às vezes eu ia no metrô que tava vindo, parava lá em Itaquera, porque é a última estação, e voltava pra sentar. Pra sentar. Todo mundo fazia isso, todo mundo. Sim. Eu falo que eu sou de Itaquera, mas eu sou um pouquinho mais afastada, assim. Do metrô, eu tinha que pegar um ônibus que demorava 30 minutos ainda pra chegar na minha casa. Sim. No caso, é porque a minha tia, eu morava com a minha tia, né? E a casa dela era literalmente, tipo, sei lá, 5 minutos do metrô. Aí Era meu sonho morar perto do metrô. É maravilhoso, porque facilita muito a vida, né? Era meu sonho. Porque quando você tem que pegar a lotação, às vezes você tem que acordar um pouquinho mais cedo. Eu acordava. Eu acordava às 5 horas da manhã. E eu trabalhava na Zona Norte. Às 8. Ah. Nossa. Lá ai, como é o nome? Santana. Aham. Era Zona Azul já. Sim. Não, é Zona Norte. É Zona Norte, né? É Zona Norte. Ah, tá. Que às vezes eu fico confundindo, mas é a Zona Norte, que é a linha azul e tal. E, enfim, aí eu ia também, eu achava muito interessante o estádio do Corinthians, então às vezes eu ia só pra olhar. Inclusive, eu levei ele, o Tyler, que você falou que você viu os vídeos, é porque eu não postei esse ainda. Mas eu levei ele no Corinthians, no estádio. Não dentro, né? Mas assim, por fora, só pra gente ver pelo metrô mesmo. Você é corintiana? Não. Mas o pai dele conhece esse time. Aí eu achei interessante. Falei, eu vou te levar lá no estádio, então. Que legal. O pai dele é fanático por futebol, sabe? Então ele conhece os times do Brasil e tal. Inclusive, ele tava ontem no jogo do Atlanta United que teve. Mas enfim. Daí, quando que você conheceu o programa de au pair?
Eu conheci o programa de au pair em 2016. 2016 eu terminei um relacionamento de longa data, eu tava meio perdida, assim, do que fazer na vida, porque meus planos tinham frustrados, assim, eu não sabia mais pra onde seguir. E aí uma amiga, que o irmão dela trabalhava num cruzeiro, ela começou a falar, vai pesquisar coisa de trabalhar no cruzeiro e tudo. Só que aí eu fui ver os requisitos e eu não tinha nenhum dos requisitos. E ela me falou, tem um programa de au pair que eu acho que você se enquadra e tudo. E aí eu pesquisei os requisitos, eu tinha já alguns, mas eu não tinha habilitação para dirigir e muito menos o inglês. Então eu fui correr atrás desses requisitos e eu fiz um trabalho voluntário também, porque eu tinha horas com crianças, mas eram só da minha família. Tipo, muito familiar, assim. E aí eu que fui entra como hora atrás. extra, né? Tem que, para as horas principais, tem que ser crianças de outras pessoas. Aí eu fui atrás, só que eu demorei muito pra vir. Depois que eu descobri o programa em 2016, eu ainda demorei 3 anos pra conseguir embarcar, porque eu reprovei na prova da habilitação no Brasil 2 vezes. E meu inglês não era grandes coisas. E também o voluntariado, né? Eu fiz um tempo de voluntariado no hospital que tratava crianças com câncer pra eles assinarem as minhas horas. Sim. E aí, no caso, você veio com qual agência? Eu vim com... É a STB no Brasil, aqui é a Au Pair Care. Au pair care. Ah, entendi. E como que foi pra fazer os testes e tudo mais? Assim, eu fiz entrevista com a Cultural Care também, porque você eu tava desesperada. Eu queria muito vir. Eu lembro que eu fazia orações assim, chorando no meu travesseiro. Eu quero ir, eu quero ir. Então eu tava tentando todos os caminhos e parece que eu não tava conseguindo, mas depois eu entendi que Deus queria me preparar mais com o inglês, com tudo que eu tava vivendo no Brasil. E na entrevista eu decorei todas as respostas, todas as perguntas e respostas. É muito, eu também fiz isso. Então, eu fiquei com bastante medo de não passar, mas eu consegui passar na STB e na Cultural Care. Eu passei nas duas. Eu não fiquei online na Cultural Care, mas eu passei no teste, comecei a fazer toda a documentação. O application. O application de tudo. Tava quase gastando uma grana pra conseguir vir. Mas aí eu fiquei online na Au Pair Care, começou a aparecer família no meu perfil, e aí eu deixei o processo com a Cultural Care de lado. Ah, entendi. E essa também tem bastante família? A Au Pair Care? Sim. Tem. Tinha bastante fluxo? família. Eu não acho que o fluxo é igual. É menos? É você menos. É menos famílias. Mas ao mesmo tempo que eu trocava muito a figurinha com quem tava no Brasil vindo. E eu tinha muitas amigas na Cultural Care. E elas falavam que a probabilidade também de ter muita família perigo é maior. muito grande. É. Então, Isso é verdade. assim, eu tive alguns problemas com a Au Pair Care quando eu cheguei aqui, mas eu não me arrependo de ter escolhido a Au Pair Care, não. E aí, quando você começou a fazer as entrevistas e tal com as famílias, já que seu inglês não era tão legal, como que foi? Horrível, horrível, horrível. Eu lembro que teve a minha primeira entrevista. Nossa, é engraçado isso. Eu tava tentando colocar o tradutor do lado pra eu ir digitando o que eu ia falar com o pai, e o pai, ele atendeu a entrevista sentado na privada. Meu Deus. Dava pra ver que ele tava dentro do banheiro enquanto ele tava fazendo a entrevista comigo. Porque eu acho que ele esqueceu que ele tinha marcado comigo. E aí eu não entendia ele não me entendia. E aí eu só sei que ele se irritou e ele desligou na minha cara. Na minha primeira entrevista. Então a experiência foi péssima, Foi traumática. assim. Só que ao mesmo tempo foi bom, porque era uma família totalmente perigo. Os pais queriam viajar e deixar basicamente eu cuidando dos filhos. Eles eram de São Francisco. E aí depois eu fui olhar direitinho o perfil deles. E hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo entender que era uma família que, graças a Deus, eu não fui porque eu não ia me adaptar. Qual é a região que eles estavam? Eles estavam na região do Silicon Valley. Eles eram bem de vida, só que eles queriam uma pessoa pra entregar a responsabilidade de criar o filho deles. E vendo as fotos, assim, eles tinham uma cara bem estranha, assim. Duvidosa, né? Duvidosa. E aí, quando você encontrou a sua família, que você decidiu vir pra cá? Então, como foi? Eles tinham passado por 7 au pairs na família e todas brasileiras. Então, eles estavam muito acostumados com a cultura brasileira na vida deles. E aí, a última au pair, que
tava na casa deles, ela tinha voltado pro Brasil pra renovar o visto dela no primeiro ano e foi negado. E ela não conseguiu voltar. E ela era o xodó da família. Então, basicamente, eu não fiz entrevista com a Host Family, eu fiz entrevista com a au pair. Ela me ligou em português, tirou todas as dúvidas e a família confiava 100% nela e deixou o encargo dela escolher a próxima au pair. Ai, olha, que legal. Então, eu quase não falei com a família. E isso foi um erro muito grande meu, porque depois eu colhi muita coisa disso. E como você vê, né, que tem algumas meninas que ela... Foi quando isso? Em 2019. 2019. Ah, entendi. Porque tem algumas meninas realmente que ela tem essas dúvidas, né? De tipo, eu volto pro Brasil pra renovar meu visto e tal. Que aí você fica livre, né? No segundo ano pra viajar pra outros países e tal. Então, no caso, ela foi negada. E ela te contou o que aconteceu e tal? Então, depois eu descobri uma história bem cabulosa, assim, dela. Porque ela tinha pegado uma DIY aqui. E ela tinha passado pela polícia, ela foi presa. Então, aconteceu muita coisa no background dela. E para contribuir com tudo isso, ela já tinha mais de 27... Ela veio no au pair na tampa, assim, do limite de idade. Então, parece que ela tinha 28 anos e com todo esse histórico. E a família não sabia que ela tinha sido presa. Ela escondeu tudo. Quando ela estava no Brasil, que o visto dela foi negado, chegou uma carta para ela ir para a corte. Nossa. Na casa da família, a família abriu pra ver o que que era e a família descobriu. E aí a família ficou assim, decepcionada com ela. Isso quebrou muitos laços, mas ainda assim a família confiava muito nela, porque ela tinha um inglês fluente, ela aprendeu inglês desde criança, ela tinha controle das crianças, ela entendeu que os pais não queriam se preocupar com as crianças, então ela meio que virou a chefona, assim, da casa. Ela virou uma house manager pra família. Então, ela supria as necessidades da família e a família supria as necessidades dela, dando coisas, e a família era muito generosa, assim, com ela. E aí, entendi. por isso que deu certo, mas o visto dela foi negado porque tinha muito background dela aqui. E quando a gente tem esses problemas de ir preso, fica pra sempre, né? Ela tentou voltar várias vezes, Não dá certo. mas ela não conseguiu. É. Fica no Google, né? Se você coloca o nome da pessoa e sobrenome Eu nem aparece. sabia, não sabia. Fica. E aí tem Facebook, esse pessoal, eles têm um Facebook e eles colocam as fotos de todas as pessoas que já foram presas. Não, mas só pra esclarecer pra quem tá assistindo, que às vezes as meninas não sabem o que é uma DIY, né? Ah, é verdade. É quando você é pego dirigindo bêbado. Você tá sob a influência do álcool e você tá dirigindo. Às vezes a pessoa nem tá bêbada, mas o nível do Sim. álcool já é além do que eles permitem. Sim. Então você... E é tipo assim, aqui é muito sério. Você é preso real na hora, Sim. assim. Eles já te levam e você tem que pagar pra poder sair. É um rolê, cara. Complicado. O Thales, ele tem um amigo que ele teve que fazer voluntariado por quase um ano. Porque ele foi pego... Tava muito bêbado, tipo assim, muito mesmo. Eu conheço pessoas que, tipo assim, quase bateram o carro. Tava dormindo, dirigindo, bêbado, dirigindo. E Depois aí- teve que fazer vários serviços comunitários. Isso, exatamente. E aí ele teve que trabalhar por um tempão. Tem uma certa carga de horas, né? Que você tem que fazer e tal. E fora que sua ficha fica suja para sempre, né? E nunca é limpa. Mas aí depois Mas mesmo assim você teve um match com eles e tudo mais. E aí como que foi? Então, eu cheguei na casa e eu não tinha inglês. E as crianças no primeiro dia fizeram um tour que eu não entendi uma palavra do que eles estavam falando. Qual foi a cidade mesmo? Eu fui pra Harrisburg, na Pensilvânia. Na verdade, não era Harrisburg, era uma cidade bem pequenininha que chamava Camp Hill. Tinha uns 5 brasileiros só na cidade inteira. Na verdade, na cidade em si que eu morava, só tinha uma brasileira, que era minha vizinha, que me ajudou muito com o inglês. Mas aos redores tinha cidades bem pequenininhas, que tinha alguns brasileiros, eu consegui fazer amizades, mas assim, uma roça. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu jamais iria pra lá. Mas eles te davam carro, tudo? Sim, tinha muitos benefícios. Sim. Carro, finais de semana off, eles não ligavam muito para o que eu comprava. Eles eram bem de boas, assim, só que a família precisava de terapia, todo mundo. É? A mãe traía o pai com o melhor amigo dele e ele sabia. Ai, meu Deus. Mas como que você descobriu
todas essas coisas. Todas as au pairs que passaram na família sabiam. Era muito escancarado, então, assim. E aí teve um dia que eu fui fazer um trabalho extra. Ela conhecia a família, ela mesma me indicou. E aí eu voltei mais cedo, me dispensaram mais cedo. Quando eu voltei pra casa, o melhor amigo do pai, que era o chefe dela do trabalho, estava lá com ela. Ai, cara. E aí ela ficou, tipo assim, super constrangida, porque os dois estavam em casa sozinhos, onde era pra ser o horário de trabalho. E aconteceu várias coisas. Eu era muito parecida com ela fisicamente também. E aí teve um dia que eu tava de costa e ele me confundiu com ela e veio pertinho me elogiar. Mas ele falou o quê? Ele falou que eu tava, nossa, você tá tão bonita hoje. Ah, meu Deus. Não, eu E aí ele veio de costa assim. Quando eu virei, ele ficou tão constrangido que ele começou a pedir desculpa. Ele ficou assim, chocado que não era ela. Chocado. A gente se parecia muito, assim. Ela loira também. Aí depois ele contou pra ela e ela veio dando risadinha, assim, desconversando e falando: ah, ele confundiu, ele me contou que não sei o quê. E dando uma risadinha pra ver se eu tinha entendido, porque até então meu inglês era péssimo. Então ela não sabia se eu tinha entendido, então ela veio ter certeza de que eu tinha entendido. E eu entendi o que aconteceu. Sim. Você ficou bem sem graça? Eu fiquei muito sem graça. Nossa, cara, Muito imagina. sem graça. Quantas crianças eram? 2 crianças, 2 meninas, elas tinham 8 e 9 anos, a idade era muito próxima, né? E aí, elas eram, tipo assim, a responsável... Como a casa tava com uma estrutura, assim, totalmente falling apart, elas sofriam muito por causa disso. Então, tinha dias que eu tinha ansiedade só de saber que eu tinha que acordar, abrir a porta do meu quarto e trabalhar. Nossa. E aí era um inferno, assim, de manhã pra acordar elas pra levar pra escola. Tinha dia que o pai jogava elas de pijama dentro do carro e jogava o uniforme dentro do carro e levavam elas pra escola do jeito que elas estavam. Porque elas davam muito trabalho Porque pra elas acordar. davam muito trabalho, elas xingavam, elas não tinham respeito nenhum pelos pais. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tive que começar a fazer terapia porque eu sempre respeitei muito os meus pais, principalmente o meu pai. E ver elas, assim, tendo zero respeito... Elas xingavam, falavam palavrões na frente dos pais, xingavam os pais de várias coisas, assim. A mãe, xingavam ela, mãe de bitch. Nossa. E tinha dia que elas pegavam um copo de água assim, jogavam no chão e falavam, pai, limpa. E ele... Eles não... E ele... Teve um dia que ela pegou um vaso de planta gigantesco e jogou do segundo andar da casa no meio da sala, assim, ó, em cima do tapete. Fazendo birra, fazendo show. Pra você ver que eu acho que é a maneira delas botarem pra fora Exato. sei lá, a situação que tava acontecendo na casa. Os pais não tinham atenção pelas filhas, não passavam tempo com elas e eles também não tinham sincronia nenhuma. O pai dormia no quarto, a mãe dormia com as filhas, na cama com as filhas. Então, eles eram um casal de Facebook. No Facebook era só foto da família feliz. todo mundo lindo e dentro de casa uma casa totalmente desestruturada. Teve um dia que eu cheguei com uma amiga, eu fiquei 5 meses com eles, porque eu decidi pedir rematch na pandemia. Em março começou a pandemia e eu pedi rematch e foi assim, um inferno mesmo. Eu fui até expulsa da casa deles. E antes disso acontecer, a situação estava tão insustentável que eu chegava às vezes com alguma amiga para ir me visitar e eles estavam discutindo, gritando, palavrões um com o outro. E aí o pai falava, calma, a Jéssica tá recebendo amigas, fala baixo. Ela começava a gritar, I don't care, I don't care. E tipo assim, um inferno na casa, um inferno. Eu tava perdendo a minha sanidade mental. Nossa, eu até imagino, de morar cara. com eles. E aí, quando você decidiu ter o rematch, o que foi que aconteceu, assim, o estopim final? Que você falou, Foi uma coisa tão boba. Só que eu acho que foi o acúmulo de várias coisas que foram acontecendo e pra mim essa foi a tampa do balde. Eles sempre pediam Chick-fil-A. Tinha um dia da semana, não sei se era sexta, eles pediam Chick-fil-A porque as meninas eram apaixonadas. E aí, geralmente eu não comia muito, assim, a comida deles. Mas nesse dia eu tava com bastante fome e aí eles chegaram, começaram a tirar os lanches do pacote e entregar pras meninas e eu tava sentada na mesa também e não tinha um lanche pra mim.
E aí, até então, eu tava ok, porque eu sempre gostei de comer arroz e feijão e mistura, comida de verdade. Então, Você cozinhava eu nunca bastante? cozinhava. Eu nunca fui apaixonada, assim, por comer essas coisas, ainda mais... Eu não tava acostumada ainda, tipo, falei, hoje eu gosto muito, mas antes eu tava, tipo assim, eu não ligo muito. Mas aí, o que foi o estupim pra mim foi que a menina tava sentada do meu lado e eu peguei uma batata dela. Uma batata e coloquei na boca pra comer e ela começou a reclamar, não é pra você comer minha comida que não sei o quê. E a mãe foi, em vez de falar, menina, para, né, repreender ela, não, a mãe foi e falou assim, por que você tá pegando a comida dela? Por que você tá fazendo isso? Para, tipo, porque ela começou a dar show e, tipo, fazer manha. Então a mãe, não querendo que ela fazer manha, pra acalmar a situação, foi e falou assim: para de fazer isso, por que você pegou a batata dela? Eu me senti tão humilhada nesse dia, tipo, eu não posso comer uma batata. Aí, tipo assim, minha garganta embargou na hora, travou o choro assim dentro de mim. Eu levantei e fui pro meu quarto. Aí eu chorei, chorei. Isso era uma sexta, né? Então eu fiquei sexta e sábado, sexta, final da noite, e sábado inteiro no meu quarto, chorando, chorando, chorando. E reunindo provas, porque eles estavam atrasados no meu salário por 2 semanas também. E eles adotaram um cachorro, que virou minha responsabilidade. Eles já tinham um cachorro e eles tinham pegado um filhote, que virou minha responsabilidade. E o cachorro tava destruindo a casa. Teve um dia que o cachorro engoliu uma meia inteira. E aí a mãe ficou desesperada. Tipo, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que gastar milhares de dólares pra fazer isso, porque você não prestou atenção no que o cachorro tava fazendo o dia inteiro. E ele foi lá e engoliu uma meia inteira na laundry. Aí eu tava tipo assim, acabou pra mim, reuni todas as provas, mandei um e-mail pra LCC, treinei o meu inglês, saí do quarto, virei pra ela, tava sentada na sala assim, toda chorando, ela tava bem mal nesse dia, e a pandemia tinha começado. Tinha tipo assim, uns 3 dias que a pandemia tinha começado. Eu virei pra ela e falei, I am rematching, I made my decision and I won't change my mind. Aí ela começou a gritar, falando, pra onde você vai? Tá rolando uma pandemia, que não sei o que, olha como o mundo tá. Aí eu virei pra ela de novo, olhei no olho dela e falei assim, I made my decision, I won't change my mind. Virei as costas e bati a porta do quarto na cara dela, assim. Aí ela subiu pro quarto, o quarto deles era em cima do meu. Eu só vi ela gritando com ele, e aí eu vi ele falando, você me deu um soco, you punch me, you punch me. E assim, uma briga, o mundo caindo, ficaram uma meia hora gritando um com o outro, e barulho pra cá e barulho pra lá, e eu tentando gravar pra mandar pra LCC, pra provar que eu não tava errada. E aí ele desceu, bateu na porta do meu quarto e me deu o cheque de 2 semanas de salário atrasado pra LCC não ter mais o que reclamar. Tipo, vocês não estão pagando ela. E foram lá e me pagaram. E aí, disso, eu comecei a fazer entrevistas. Eu fiquei com muito medo de voltar pro Brasil, porque era o meu sonho vir morar aqui. E aí, meu sonho tava sendo frustrado, uma pandemia, tudo. Aí, eu achei uma família na Pensilvânia também, que falaram que ia me buscar, porque não tava voando ao pair, os voos estavam todos cancelados. Então, não tinha muita opção. Ou eu ficava na Pensilvânia, ou eu... E eu também não tive muita família. E essa família foi muito engraçado, porque teve uma coincidência. Eu fiz o treinamento em Nova York. Quando eu fiz o treinamento em Nova York, eu conheci algumas meninas do país inteiro. E tinha uma menina do Peru lá que ela não prestava muita atenção, eu ficava de olho nela assim, ela ia de cobertor pro treinamento. Tipo assim, nada a ver. O engraçado foi, eu fui pra essa família. Quando a gente fazia o treinamento, a gente sentava nas mesmas mesas das pessoas que iam pro mesmo estado que você. E essa menina tava sentada na minha mesa, porque ela ia pra Pensilvânia. Entendi. E aí eu fui pra essa família e ela foi pra outra família. Essa outra família que ela foi era a família que eu tava fazendo a entrevista, porque ela também tinha tido o rematch. Bom, ela fugiu da casa da Roche Family. A Roche Family falou que ela veio para os Estados Unidos só para arrumar o marido e ir embora. Ela falava que ela ia caminhar, tipo, 4 horas da tarde, só voltava 2 horas da manhã pra Nossa, casa. cara. Foi assim. Mas Nossa. não é a história dela, né? Vamos voltar pra minha. Aí, com essa família, eu tive um match com a outra. Fui contar pra eles, olha, eu tive um match.
E aí eu fui e falei que eu tava indo cuidar de crianças da mesma idade. 2 meninas da mesma idade. E aí eles viraram pra mim, tipo assim, debochando da minha cara e falando: se você não teve inglês pra lidar, tipo, você não vai ter inglês pra lidar com elas, vai ser a mesma coisa. Porque assim, eu sei que eles eram muito errados em tudo que eles faziam, mas eu também tinha uma parte muito negativa. Meu inglês era péssimo, péssimo. Então, isso contribuiu para eu passar muito perrengue e muita coisa na família, porque às vezes eles me davam instruções que eu não entendia e aí eu acabava entrando em problema. E aí eu fiquei muito insegura, assim, eu falando, meu Deus, e eu conversei com essa au pair do Peru, perguntando como era a família, e ela falou que eles eram horríveis, que a menina tinha tentado cortar ela com uma tesoura. E eu assim, meu Deus, será que eu vou trocar o certo pelo, tipo, não o certo pelo duvidoso, mas eu tava trocando uma família pra ir pra passar a mesma situação, sabe? Só que eu não tinha muita escolha. Ou eu topava isso, ou eu voltava pro Brasil. É. E Aí, assim, quando a loucura também é tipo, eu fico imaginando você na casa deles, quando você falou pra ela que tava de rematch e tal, e eles começaram a brigar e gritar. Você ficou com medo? Fiquei Não dá com medo? muito medo. E eu queria sair de lá, só que a LCC não queria me receber na casa dela. Eu pedi pra sair e a LCC não quis, então eu continuei fazendo meu trabalho, assim, bem... Tipo, tava insuportável. Porque assim, você contando agora é uma coisa, agora você vivendo na pele, no momento ali, porque eu lembro que eu tive uma experiência bem ruim também com a minha primeira família. E, tipo assim, chegou um determinado momento que eu tava com medo de ficar na casa deles, sabe? Assim, real, eu trancava a porta do meu quarto e eu ficava, tipo, ai meu Deus, com medo de alguém entrar lá e tal. Porque aqui a gente tá meio que desamparada, né? Sim. Embora a minha LCC ainda, pelo menos, me ajudou muito, mas acontece de algumas LCCs não te ajudar muito e ficar mais pro lado da família do que pro seu lado. Então tem muito isso. E outra coisa que eu acho interessante é que aqui tem muito isso de família de Facebook, que nem você falou. Às vezes a gente vê aquela família perfeita, né? Nossa, eles são tão felizes. Ai, eu Sim. queria tanto uma família assim. Aí quando você vai viver a realidade deles, é um caos a casa. Foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eles me adicionaram no Facebook e eu vi a família perfeita no Facebook antes de ir no Brasil. Então Sim. eu tava super feliz que eu ia até meu carro, o quarto também era com banheiro dentro, então era muito bom. Tudo assim, era muito promissor, entendeu? Mas Era coisa de filme, né? Que a gente Mas eu vê. acho que isso me abalou muito por causa da minha estrutura dos meus traumas também. Porque eles tiveram 7 au pairs. E eles não tiveram problemas com todas. Eles tiveram problemas com algumas que saíram ou ficaram só um ano com eles e saíram. Mas teve uma au pair depois de mim, brasileira, que eu até conheci ela porque a gente tinha amigos em comum, que isso não abalou ela. Que ela conseguiu continuar. Ela conseguiu continuar porque ela focava assim, de segunda a sexta eu vou fazer o meu trabalho aqui, depois eu pego o carro, ó, me mando e vivo o meu final de semana, vivo os meus planos aqui e isso não vai me afetar. Mas isso me afetava muito. Você vê, cada pessoa é diferente, né? Nesse quesito também. E eu acho que... Como que era referente a amizades? Você tinha facilidade de encontrar pessoas? Apesar que não tinha, né? Eu fiz amizades com pessoas que foram au pair no passado, casaram e ficaram lá. Inclusive, uma delas me socorreu. Que foi o seguinte, quando eu tive esse match e a família ficou sabendo, eles me expulsaram da casa. Eles falaram, na verdade a mãe não comunicava muito com o pai e ela foi e falou assim pra mim: "Você tem até sexta-feira, 3 horas da tarde pra sair da minha casa". Tipo, era na quinta, eu acho. E aí ela falou no dia seguinte, você tem até 3 horas da tarde pra sair da minha casa, arruma suas coisas e vai embora. Só que ela não comunicou isso pro pai. E aí eu fiquei desesperada pra onde eu vou, não tem ninguém, liguei pra host family que eu dei o match e ele foi e falou assim, olha, a minha mulher tá no plantão, ela era médica, e eu não tenho como ir deixar as crianças ou dirigir até aí 4 horas pra te buscar com as crianças e 4 horas pra voltar. Então eu só posso te pegar no domingo. E aí eu falei, e agora? A LCC não queria me receber. E aí eu falei com essa família, eles tinham... a moça era brasileira e ela tinha uma au pair brasileira. E aí ela deixou eu ficar com a au pair, dormir com a au pair no quarto dela. Eu era também amiga... Eu sou até hoje amiga dessa au pair. E aí eu fui pra casa dessa família. E a host family que eu dei match, né? A nova host family foi me buscar
na casa desses brasileiros. Olha, cara, eu imagino o desespero, né? Você falava esses problemas que você passava aqui pra sua família ou você guardava pra você? Eu falava, mas ninguém me entendia. Ninguém me acho que eles entendia. falavam Todo assim... mundo achava que eu tava "Volta!" sendo muito mimada, na verdade. Tava é? achando que eu tava Exagerando. exigindo muito. Exagerando. Acontece. Exigindo muito e também eles ficaram com medo, assim, da pandemia. E É. falaram pra eu voltar e tudo, mas eu não queria voltar de jeito nenhum. Tipo, eu demorei tanto tempo, eu não quero passar do limite de idade. Se eu voltar pro Brasil, não vou conseguir voltar pra cá. E eu vim de uma realidade que, tipo assim, era muito difícil conseguir o dinheiro pra vir passear na Disney ou fazer qualquer viagem pra cá. Então, eu queria ainda ir pra Disney, ir pra Nova York, ir pra Aproveitar Califórnia, um pouco mais. aproveitar um pouco. Então, eu tava vendo os meus planos sendo todos frustrados. Eu não queria Claro, deixar com isso. certeza. E aí, como que foi a sua experiência com a nova família? Foi totalmente diferente. Pra começar, quando eu cheguei na casa deles, eles já começaram a elogiar meu inglês. Seu inglês é excelente! E, tipo assim, as crianças me ajudaram. Eu fiquei 1 ano e 7 meses com eles. Inclusive, a gente tem amizade até hoje. As crianças que eu cuidei, elas foram noivinha do meu casamento. Que legal, cara! A gente manteve uma amizade, assim, excelente. Elas me ajudaram muito com o inglês. A gente brincava de escolinha e elas eram minhas professoras. Eu tinha até teste de inglês. Qual a idade dela? Pra fazer. A mesma idade, 8 e 9, quando eu cuidei entendi. dela. Agora elas são já teenager, já. Teenager. Elas, Que legal, tem 13 né? anos. 13 anos já, Agora. cara. Olha isso. Elas são maiores que eu agora. Nem precisa mais de... Não tem au pair mais, né? Não tem. Agora elas já estão vivendo a Agora vida elas delas. se viram. Que legal, cara. E aí, como que foi? Tipo assim, quando você chegou à rotina com as crianças e tal, com essa família? Era igual, porque igual. elas tinham a mesma idade. Então, tinha que acordar de manhã, Levar pra preparar a lancheira delas, preparar o café da manhã, levar pra escola. Mas, assim, era uma família totalmente estruturada. Os pais eram realmente um casal, eles eram realmente pais, mas eles nem tinham Facebook. Então, eles nem eram pais de Facebook, porque eles não estavam nem aí pra redes sociais. E eles eram mais velhos também. Então, eles tinham um relacionamento totalmente estruturado, a maneira que eles criam as meninas é tipo assim. Eu falo que foi um presente de Deus, eu fui abençoada, assim, de ir pra aquela família, porque eu pude modelar muita coisa na família deles pra eu aplicar na minha família agora, entendeu? Quando eu tiver meus filhos e tudo. E assim, as crianças eram super educadas. Pra acordar elas, elas tinham o próprio despertador, eu não precisava acordar elas. Diferente da outra família, que eu tinha que ir lá acordar e era um escândalo, o mundo se acabando. Gritaria, choro, eu não vou pra escola, e eu ficar insistindo, eu pedi pra trocar. O despertador tocava, elas acordavam, elas colocavam o uniforme, elas iam no banheiro, arrumavam o cabelo delas. 8 e 9 anos, elas eram super independentes. Aí sentava, perguntava o que elas queriam de café da manhã, fazia o café da manhã delas, colocava, fazia a lancheira, levava elas pra escola. Elas entravam, tipo, 7h30. Eu buscava 2h30. Eu trabalhava das 2h30 até umas 5. A mãe chegava em casa e eu tava off. Eu não trabalhava quase. Eu imagino... O meu host dad falava, eu queria ser au pair, eu queria ter a sua vida. Porque eu não trabalhava muito. Porque os pais, eles realmente queriam ser pais. Eles não queriam entregar a responsabilidade de criar as filhas dele na mão de outras pessoas. Eles só precisavam de uma ajuda para eles trabalharem. Porque eles não conseguiam, porque minha chefe saía para trabalhar antes da gente acordar para ter toda essa rotina, porque ela trabalhava no hospital, era médica. Então, ela precisava de alguém para fazer isso. Então, eles só tinham uma au pair realmente porque eles precisavam. Eles não tinham uma au pair sem necessidade nenhuma para colocar a responsabilidade de 45 horas da semana na mão de uma pessoa para criar as filhas deles. Então, isso, assim, foi excelente. E todo dia, todo santo dia, a gente sentava na mesa e comia juntos. Todo dia. E eu achava muito legal, porque o pai era engenheiro, a mãe era médica. Então, eles tinham
Muita informação, muito conhecimento. E no jantar era uma troca tão gostosa de tipo assim, a mãe e o pai faziam quiz para as crianças, às vezes nem eu sabia a resposta do quiz, de conhecimentos gerais, de o que seria isso? Aí eles davam 4 alternativas para as crianças, ou a gente jogava um jogo depois do jantar. Sempre era uma coisa muito legal, assim. Eu passei esse tempo com eles muito bom. Mas nem tudo são flores, né? Eu dividi o carro. Então, eu não tinha muita liberdade, assim, para viajar com o carro deles. Eu tinha limite de milhas, eu só podia andar com o carro 20 milhas de distância da casa. Que mais que eu tinha? Eles eram, tipo assim, eu achava eles um pouco controladores. Eu tinha que parecer que ele... Tinha. Tinha curfew, com essa família, com a outra não tinha. Então, a outra não ligava pra nada. Quer ir com o meu carro lá pro outro lado do país? Quer ir pra Califórnia com o carro? Pode ir, tô nem aí. Desde que segunda-feira você esteja aqui pra trabalhar e levar minhas filhas na escola e levar minhas filhas onde elas têm que ir, tudo bem. Já esses não. Eles queriam controlar realmente onde eu tava, com quem eu tava. Isso foi bom também, mas, assim, por isso que eu saí deles depois de 1 ano e 7 meses, completou meus 2 anos do au pair. E aí eu ganhei 6 meses por causa da pandemia. Sim, é verdade. Na pandemia vocês podiam estender, né? E aí eu fiquei naquela loucura, meu Deus. E aí eu fiz uma proposta pra eles de fazer o EB3 comigo. E eles não quiseram, porque eles falaram que depois de mim eles não iam ter outra au pair. Eles iam chamar a avó pra morar com eles e a avó ia ajudar elas durante a manhã, porque elas estavam bem independentes. E eles iam contratar um carro pra buscar elas e levar elas na escola. E eles não iam ter mais necessidade de ter uma au pair, ia ser um custo bem melhor pra eles. E aí eu falei, e agora? Eu quero continuar nos Estados Unidos. Eles não quiseram fazer o EB3 comigo. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria cuidar de um bebê. E porque bebê dorme, tira nap e tudo, e eu queria ter a experiência de cuidar de um bebê, e eu queria ir morar na Califórnia. Eu coloquei isso na minha cabeça, que eu queria achar uma família assim. Meu inglês estava bem melhor, eu já tinha muito mais experiência. E aí, depois de muito tempo pensando, eu tomei a decisão que eu não ia ficar mais esses 6 meses com eles. Que eu ia ter uma nova experiência. E assim, foi muito dolorido pra mim. Foi muito dolorido dar tchau pras meninas e a minha rotina, as minhas amigas que eu fiz na Pensilvânia também, o lugar eu já tava acostumada. Eu não gostava muito de morar na Pensilvânia, não. Não vou mentir que eu gostava de morar lá, não, porque... Você não gostava por quê? Era bem roça. As coisas... Depois eu mudei pra perto da Filadélfia. Que Filadélfia é perto de Nova York, né? Pertinho, entre aspas. Era mais cidade grande, tinha mais coisas pra fazer. Porém, eu não podia ir com o carro deles pra Filadélfia. Eu morava numa cidade pequena chamada Wynwood. E eu tinha que dirigir pra downtown, mas eu não podia ir com o carro deles. Eu tinha que pegar trem. E foram raras as vezes, assim, que eu peguei trem pra ir. Então, eu me sentia muito limitada. Às vezes, eles tinham casa na praia. Às vezes, eles viajavam pra casa da praia e eles iam com os 2 carros deles. E eu ficava sem carro. Aí teve um dia que eu sentei com eles e conversei. Falei, olha, vocês viajam pra praia, se eu tiver uma emergência aqui, eu não consigo nem correr numa farmácia. Porque é no meio do nada a casa de vocês. E aí eles super entenderam. Tipo assim, tudo que eu sentava com... Eles eram adultos e maduros, entendeu? Tudo que eu sentava com eles pra falar. E também tudo que eles falavam pra mim, que eu tinha que melhorar, eu melhorava. E aí nesse dia eles falaram, então vamos fazer um acordo. Quando a gente for pra praia... Você leva a gente até o trabalho da minha chefe, porque ela ia com o carro dela pro trabalho. Você leva a gente vai com o carro dela e você volta com o carro pra você ficar com o carro pro final de semana. E aí começou a funcionar as coisas, mas ainda assim eu tinha a limitação de não poder sair de milha. E às vezes eu tinha que ficar... Exemplo, eu ia buscar alguém. Aí eu tinha que calcular quantas milhas a pessoa morava da minha casa, porque eu não podia dar carona pra ela. Então, eu dependia muito de carona das minhas amigas também, pra ir pra academia, às vezes porque o pai tava usando o carro, a mãe tava usando o carro, eu não podia. Então, eu decidi ter mais liberdade. E aí, fui escolher outra família. Aí, nessa saga de escolher outra família,
Eu lembro que eu tava viajando, eu fui pro Alasca e, assim, um monte de entrevistas, famílias entrando no meu perfil. Tinha família do Texas, família de Chicago, E como tava na família... pandemia, tava chovendo família, né? Porque não podia ser de outros países, então tinha que ser em country. Tava. Eu lembro desse momento, tanto que eu não tive quase nada de família, porque eu fiquei online bem na pandemia. Nossa. Foi, e tudo nos grupão e tudo mais, era tudo em country. As famílias postavam, tipo, a minha au pair, a gente já finalizou, agora a gente precisa de uma outra au pair e eu quero somente em country. Tipo assim, só comentem se você estiver no país. Então, pra vocês foi maravilhoso. Eu fiz muitas entrevistas, muitas entrevistas. Só que assim, toda vez que entrava uma família da Califórnia, meus olhos brilhavam. E aí você falou, você não pode colocar no seu perfil que você quer ir pra Califórnia, você não pode limitar isso. Mas eu não sei o que deu na minha cabeça, eu só queria Califórnia e quando aparecia alguma família de outro lugar, vou fazer entrevista, mas Só pra... só pra fazer assim, pra minha LCC não achar ruim, mas eu não quero muito. E aí, eu queria também ir pra San Diego. Eu não queria outro, tipo assim, bem... Exigente. Deus, por favor. E aí, eu consegui ir pra uma família em San Diego, na Califórnia. Eles tinham 2 crianças. Era um menino de 3 e uma menina de 5. Não era um bebê como eu queria. E aí, eu fiquei, meu Deus... Vou, não vou. E aí a família parecia super legal, assim. A mãe super ativa em rede social também. Super comunicativa. E aí fiz a entrevista com ela. Ela tinha tido 2 au pairs brasileiras e uma da Colômbia. E aí eu decidi fechar. Eu fechei muito rápido. Eu acho que eu fechei em 1 mês porque era o lugar que eu queria ir. Sim. Então, eu meio que fechei os olhos pra algumas coisas e falei, eu estou indo pra San Diego, na Califórnia. E aí, quando chegou lá, não era nada do que a gente tinha combinado. Nada, Foi um nada, caos. nada. Foi um caos, porque a mãe falou pra mim que ela trabalhava com geração de conteúdo pra empresas, essas coisas, ela administrava social medias. Quando eu cheguei lá, ela não trabalhava. Ela não trabalhava e eu basicamente fui contratada pra também cuidar dos filhos, pra que ela pudesse fazer as coisas dela, ir pra reuniões de mães, yoga, pilates, essas coisas. Que não tá errado. Se uma mãe quiser contratar uma au pair pra fazer isso, tá tudo bem, desde que pague a au pair, que tudo. Só que ela queria que eu fizesse o trabalho de house manager da casa dela. Ela queria que eu limpasse a casa, ela queria que eu organizasse tudo pra ela poder ter essa vida. E esse não é o papel de uma au pair. E aí a gente começou a ter muitos problemas e o combinado era... Eu ia ter mais ou menos o mesmo schedule que eu tinha na outra família. As crianças iam pra escola, eu buscava as crianças, ficava e depois os pais assumiam. Quando eu cheguei... E os finais de semana off. Quando eu cheguei não era nada disso. Ela me colocou pra trabalhar sábado, domingo, às vezes até de madrugada. Ela queria que eu trabalhasse, tipo assim, até 2 horas da manhã. Meu. E aí eu fui questionar ela. E quando eu cheguei também, tinha um handbook que ela não conversou comigo antes, ela não me explicou antes. O que tinha? E aí tinha várias coisas Regras. de não podia levar ninguém na casa. Ninguém. Receber nenhum amigo. E o meu quarto, ele era tão pequeno, que eles adaptaram um escritório Pra ser que eles quarto. tinham pra ser meu quarto. Então, era uma cama de solteiro bem pequenininha assim, uma escrivania. E o guarda-roupa era 2 portinhas assim, quando eu cheguei. Porque não era um quarto, era um office. Então, não tinha closet. Então, eles colocaram um guarda-roupa mesmo, não um closet pra eu ficar. E aí, tá bom. Eu pensei, eu quartinho só de prisioneiro. preciso aguentar 6 meses. Essa família não é tão terrível quanto a outra. Mas aí as coisas foram ficando muito péssimas. A mãe, ela tinha uns probleminhas, assim, da cabeça. Que eu não podia parecer mais bonita que ela. Eu não podia ir pros lugares que ela, tipo assim... Quando eu me mudei pra lá, o meu host da outra família, que eu passei 1 ano e 7 meses, que era família boa,
Ele foi para San Diego fazer um trabalho. Ele trabalhava viajando, ele é engenheiro de agronomia, então ele trabalha fazendo paisagismo de campo de golfe. E lá em San Diego tinha muito campos de golfe e ele tava indo para lá. E aí ele falou assim, eu vou pra aí, que não sei o que, vai ser bom, vamos jantar juntos. A gente vai num lugar e eu te pego aí e a gente vai jantar juntos. Quando eu fui, ele me buscou e ele sempre gostou muito de música, ele é músico, então ele toca muitos instrumentos. E a gente foi num bar que tinha piano ao vivo, que as pessoas começavam a cantar. Não era um bar, era um restaurante italiano. E aí foi muito agradável, assim, porque ele foi, aí a gente ligou de FaceTime pras meninas, pra mãe, começou a conversar, e elas perguntaram como tá aí, como tá sendo sua adaptação. Então a gente manteve muito essa amizade, sabe? E ele tinha uma filha do primeiro casamento dele, da minha idade. Então ele me tratava como filha dele também. Qual a idade deles? Ah, eles Que eles eram mais velhos, né? Não, na Eles estão época. no... Eles estavam com 55 na época. Ah, entendi. Então eles eram realmente Eram mais velhos. velhos. Era o segundo casamento dele e o primeiro dela, só que ela casou com 40 anos. Entendi. Então ela já era médica, ela já tinha uma vida estruturada, já era formada, já estava trabalhando na profissão, então ela era muito mais madura, assim, pra criar as filhas, sabe? Então as filhas eram dela com ele ou de outro Dela casamento? com ele. Dele com ele. Deles dois. Tipo, eles casaram e já tiveram filho. Ah, sim. E aí ele tinha Continuidade. 2 filhas do primeiro casamento. Então, tipo assim, ele tinha super respeito por mim e tudo. E aí, quando eu voltei pra casa, eu trouxe uma box, a gente pediu uma lasanha muito grande, eu trouxe uma box do restaurante. Quando eu cheguei em casa, que ela viu o restaurante que eu tinha ido, ela olhou assim, ela foi e falou: "Você foi nesse restaurante?" Ele pagou esse restaurante, tipo assim, como era o sonho dela ter ido nesse restaurante e ela não tinha conseguido ir, e uma au pair Misery au pair. uma misery au pair tinha conseguido ir. E aí as coisas começaram a piorar muito pra mim. Ela começou a, tipo assim, ser implicante comigo, sabe? E aí ela começou a me mandar foto de coisas, tipo assim, bagunçada na casa que a criança comeu. Derramou um monte, tipo, crumbles, como que eu falo? Farelo de comida no chão e que eu tinha que limpar, que eu era responsável. A criança comeu uma maçã e deixou jogada no meio do sofá. E eles eram muito infantis, assim, pra idade deles. Eles não tinham independência nenhuma. O menino de 3, ele tinha quase 4 anos, ele ainda fazia cocô nas calças. Então era muito difícil toda hora ficar trocando isso, porque acontecia muito acidente. E aí a criança ficou doente, os pais cagaram assim pra criança. E aí foi acontecendo muita coisa, muita coisinha assim. Eu nem lembro de tudo, porque tem coisas que eu apaguei assim da minha memória pra eu não ficar sofrendo. Mas eu sei que aconteceu algum episódio no Natal, assim, que eu fiquei muito mal. E eu comecei a vomitar muito. Muito, muito, muito. Passar muito, muito mal. E ela me colocou pra trabalhar Natal, Ano Novo. Tudo que ela podia, ela me colocava pra trabalhar. E detalhe, a criança chorava muito de madrugada. Ele acordava toda madrugada. E as casas aqui dos Estados Unidos dá pra ouvir tudo, né? Ele acordava de madrugada, ia pro quarto dos pais chorando. Eu acordava de madrugada e a criança ficava chorando, tipo assim, das 2 até as 4 da manhã. Nossa. E eu não entendi o que estava acontecendo no andar de cima. E aí, os pais colocavam eu pra trabalhar às 7 horas da manhã, acordar às 7 horas da manhã, às vezes sem necessidade nenhuma, porque tava no break da escola, e eles dormiam até às 11. Eles ficavam no quarto dele dormindo até às 11 e eu tinha que ficar com as crianças. E aí, das 7 da manhã, eu trabalhava até as 5 horas da tarde, cansadíssima. Às vezes ela me dava um break de 2 horas no dia, assim, pra eu voltar a trabalhar à noite de novo, pra ela ter um momento de paz. Então, ela não queria ser mãe dos filhos. E aí eu fiquei muito doente e ela, assim, cagou pra mim. Tanto que eu falei, eu preciso ir num médico. É a primeira vez, eu já tava 2 anos nos Estados Unidos. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô vomitando muito. Eu acho que eu peguei uma virose. Não sei se eu tô com Covid, porque também tava na época do Covid. E aí ela me levou no hospital, me deixou na porta e foi embora.
Aí eu fui, entrei no hospital, começaram a fazer todos os testes comigo e eu, meu Deus, graças a Deus eu ainda era au pair, porque tinha o insurance lá do au pair. E aí eu fui fazendo tudo e aí no final fiquei lá tomando soro e tudo. No final a médica falou assim, você tá com uma gastrite nervosa gigantesca. E eu tenho uma gastrite que sempre ataca, assim, meu estômago quando eu tô passando por coisas emocionais. É uma gastrite super emocional que eu tenho. E aí eu tava passando por todo esse estresse com ela, muitas situações assim na casa que eu nem lembro aos detalhes todos, mas eu lembro que eu postei muito quando eu tava fazendo au pair, e muita gente lembra. E aí eu sei que chegou num dia assim que ela pediu rematch. Ela pediu rematch. Falou que eu não estava me adaptando à família porque eu não estava fazendo as coisas que ela queria que eu fizesse na casa, de ser uma house clean. E aí a gente foi fazer reunião com a LCC pra falar por que ela tava pedindo rematch. Ela falou assim: a Jéssica não tá se adaptando às coisas aqui, então eu acho que antes que ela perca esses 6 meses que ela tem restante, já tava no primeiro mês. Já que ela tem 5 meses, vai ser bem mais fácil ela achar uma família, então eu tô fazendo isso por ela. Que de certa forma foi até melhor, né? É. Também. Só que aí, quando a gente foi fazer a reunião com a LCC, ela virou e falou assim, na frente da LCC, então, aconteceu uma situação que ela deixou meus filhos em perigo, ela tá oferecendo risco pra vida dos meus filhos, e eu não quero ela mais na minha casa. Aí eu... O que essa louca tá falando? O que tá acontecendo? Isso em... Eu na reunião com a LCC, no meu computador, e ela na mesma casa que eu, só que no quarto dela. Sim. Aí ela foi e falou que teve um dia que eles iam sair juntos pra ir pra Ice Skin. E ela foi e falou pra eu cuidar das crianças até uma certa hora e que ela ia sair com as crianças, exemplo. 10 horas da manhã eu vou sair com as crianças. Você cuida delas das 7 às 10. E aí eu tava lá, coloquei o café da manhã pras crianças, as crianças sentaram e os pais estavam em casa. Eu trabalhava muito quando os pais estavam em casa. Tipo assim, sem necessidade nenhuma, só pra completar minhas 45 horas, porque eu tinha que dar minhas 45 horas certinho. E aí, os pais estavam na cozinha, tava todo mundo lá. E aí, eu tinha umas roupas pra guardar no quarto das crianças. E aí, eu peguei as roupas na laundry e subi. E fui guardar as roupas das crianças no quarto. E aí, ela foi e falou pra LCC que nessa situação, eu deixei as crianças sozinhas na cozinha comendo e que as crianças poderiam engasgar e eu não tá lá pra socorrer as crianças. E aí, eu fiquei assim, tipo... Eu fiquei tão chocada que isso estava acontecendo, tão chocada que eu não consegui ter palavras na reunião da LCC pra me defender. Você não conseguiu nem falar nada. Eu não consegui falar nada, porque, tipo assim, eu achei tão absurdo ela falar isso que eu não consegui falar nada. E aí eu fui engolindo muita coisa, aí eu fui ficando mais mal ainda. Aí chegou um dia que eu falei, eu não aguento mais ficar nessa casa com essa mulher aqui. Não tá dando mais. E aí... Depois que ela pediu o remédio, que eu tinha o tempo pra procurar a família, ela foi fazendo mais coisas ainda, piores ainda, mudando meu horário, tipo assim, trabalha 2 horas agora, aí você tem um break de 3 horas, aí você trabalha mais 2 horas, aí depois você trabalha, tipo, foi picando o que dava pra eu fazer nesse tempo. E aí ela não tava me dando aquele 1 dia e meio de folga que o programa tava exigindo. E aí eu fui falar com a LCC. Resumindo, também saí da casa deles. E aí quando eu saí da casa deles, ela ficou revoltada. E eu postava muito a minha rotina como au pair nas redes sociais. E um belo dia, alguém me manda um print de um grupo de mães do Facebook que ela tava procurando alguém que falasse português pra ela traduzir todos os meus stories. Que ela queria saber o que eu tava falando da família. Aí eu acho que ela conseguiu traduzir e ela ligou na agência, a Au Pair Care me ligou, falando que eu estava expondo a família em redes sociais. Só que em nenhum momento eu falei nome deles, eu falei endereço deles e eu não postei nenhuma foto deles. Nunca. Postei, tipo assim, a imagem deles. E aí, na época, eu fiquei assim, Horrorizada. chocada e virei pra agência e falei assim: eu moro em outro país, com outro fuso horário, totalmente diferente. Eu tô passando tudo isso que vocês não estão me dando nenhum apoio e eu preciso notificar minha família do que tá acontecendo comigo. E eu vou continuar postando. Eu tenho esse direito, eu não tô expondo a família, eu não tô expondo o nome deles.
Então, vocês também têm que fazer alguma coisa do lado de vocês. E aí, eu lembro que eu tava na casa de uma amiga, eu tava tendo uma entrevista com uma família de Los Angeles. E aí, foi um caos, assim, não deu certo essa família de Los Angeles. A mãe era separada, o pai não queria arcar com os custos de uma au pair. No final, não deu certo. E aí, meu prazo acabou de achar uma família. E aí, eu falei, agora eu vou ter que... Era 2 semanas também? 2 semanas? semanas. E aí eu fui. Eu lembro que eu fiquei indo de casa em casa, assim, de amigas, porque uma podia me receber 2 dias, a outra. E eu tava assim: o que que eu faço? Fico aqui, vou pra outro estado, volto pra Pensilvânia, o que que eu faço? O que que vai acontecer? Aí eu lembro que ela ligou pra família minha da Pensilvânia pra falar mal de mim. Falar que eu tava fazendo isso e aquilo, que... Tipo assim, foi fazer minha caveira pros pais de lá, porque ela tinha pedido referência pra eles quando eu fui pra lá, pedir o número deles, então ela tinha o número deles. E ela ligou pra eles e eu achei o máximo, assim, que quando eles foram... Ela foi falar mal de mim, o pai e a mãe virou e falou assim... com certeza você fez alguma coisa pra ela. Porque ela morou na minha casa 1 ano e 7 meses. E ela não é essa pessoa que você tá falando. Olha. Então, se tá acontecendo isso, com certeza aconteceu alguma... Você tá fazendo alguma coisa que não foi o combinado. E eles super me defenderam, sabe? E eu, tipo assim, achei o máximo deles terem falado isso. Aí chegou um ponto que eu tava assim, ou eu volto pro Brasil, ou eu continuo aqui e saio do au pair. E aí foi quando eu decidi sair do au pair. E Trocou esse status. troquei meu status para turista. E aí eu achei uma família em San Diego para cuidar de um bebê que topou fazer o processo do B3 comigo. Então, tudo que eu tinha orado antes lá na Pensilvânia, que eu não tive muita paciência, mas assim, Deus trabalha de caminho. Se eu não fosse para essa família, eu não iria achar a família que eu tinha idealizado, que era a que eu queria, que eu tava buscando na Califórnia, na cidade de San Diego, para cuidar de um bebê e tudo. E aí eu fui trabalhar para essa família e ser nani. Foi uma loucura, assim, essa fase da minha vida. Tive muitas brasileiras que me ajudaram, amigas que me receberam na casa delas e me ajudaram com esse emprego. Inclusive, essa foi indicação de uma amiga, esse trabalho, que já estava morando lá em San Diego, que embarcou comigo no treinamento. E aí eu fui trabalhar para essa família e fiquei morando 2 anos lá em San Diego. 2 anos e meio. Eu cuidei do bebê legal. desde pequenininho, assim, tinha Pra você 5 ver, meses. né? Tudo é um processo. Às vezes a gente tem que passar por umas Exato. poucas e boas, né? Mas depois vem Exato. os frutos. E aí, no caso, como que foi o processo do B3? Eu ainda tô nesse processo do B3 com eles. É muito demorado, né? É. Então, a gente aplicou em 2022 e eu ainda tô na espera ainda de chegar a minha data de prioridade. Mas o legal é que você fica com status, né? Tipo assim, você não tá ilegal, você tá só na espera. Eu tô como estudante. É, exato. Eu sou estudante. Mas aí você pode, tipo, ficar de boa, né? Até Sim. ser chamada e tudo. Sim. É. Que legal. E aí, você tava na Califórnia. E como você veio parar aqui? Então, uma longa história. Eu morava na Califórnia e eu me mudei muito na Califórnia, porque às vezes eu pegava um leasing. O leasing é o contrato que você faz com locação, né, de um lugar. Pegava um leasing encerrando, aí eu tinha que mudar, mas eu me mudei muito, eu tava tipo assim, não aguento mais me mudar. E eu não tava... Na última casa que eu morava com 4 meninas. E aí, uma das meninas que tinham saído da casa, que tava com contrato no leasing, ela casou, foi morar em outro estado, ela decidiu voltar. E aí, eu tinha sido a última menina a entrar na casa, meu nome não tava no contrato. E aí, eu tava assim, meu Deus, eu não aguento mais mudar. Prepara um lugar pra mim, prepara uma coisa pra mim. E aí, depois de muita procura, muita história, eu achei um trailer. E fui morar num trailer, sozinha, na Califórnia. Como assim? Sim. Como é que é morar num trailer? Era um trailer que ele não se movimentava, ele ficava parado no quintal dos donos. Isso, eu sei que tem isso muito aqui, que eles Sim. quando eles estão viajando, eles têm um lugar específico que tem vários trailers. Só que esse era na casa no caso, o vizinho era o dono do trailer, então. Isso. Os donos do trailer eram um casal de senhores que
Lá em 1900, eles eram implantadores de igreja. Então, eles viajavam os Estados Unidos nesse trailer, implantando igreja. Eles ficavam um tempo no espaço, aí eles reuniam o povo, discipulavam, preparavam um pastor, deixava a igreja pronta ali e ia para outra cidade, implantar uma nova igreja. Só que aí eles já estavam bem velhinhos e tiveram vários filhos, netos, e eles decidiram ficar em San Diego e construir a vida deles lá. E aí eles falaram, o que a gente vai fazer com esse trailer? Esse trailer, na verdade, tinha sido uma doação para eles. Eles não pagaram o trailer. E aí eles decidiram colocar o trailer no quintal deles, na driveway deles. Bem assim, no fundo assim do quintal. Colocar todo o encanamento para casa e alugar esse trailer. E era uma casinha. E era uma casa, tinha tudo. Quarto, banheiro, cozinha, sala, tudo. Você tinha medo de ficar no trailer? Então, depois, no final, fui ficando com medo. Foi. Que eu vivi algumas histórias no trailer. Eu tenho uma história pra contar, você já percebeu, né? Tem muita história. E olha que eu tô tentando resumir pra não ficar tão grande o podcast. Mas... quando eu achei esse trailer, eu fiquei com um pouco de medo, mas eu tava tão cansada de morar com as pessoas, de dividir, que eu falei assim, nossa, eu encontrei a minha paz. E era baratinho? Era barato, porque na Califórnia os aluguéis são muito caros. Muito, eu sei que o custo de vida lá é muito caro. Se eu fosse morar sozinha num estúdio, velho assim, mal estruturado, eu ia gastar uns $2.000 de aluguel por mês, só pra mim. O trailer, eu pagava $1.450 com tudo incluso. Wi-Fi, água, energia, tudo. Eu só pagava o valor de $1.450 na mão deles, todo mês. Então, eu achava, assim, muito bom o custo-benefício. Era 13 minutos do meu trabalho. Nossa, que legal. Era muito pertinho e eu tinha paz, entendeu? Então, eu gostei muito, foi uma experiência muito válida. Eu tive alguns perrengues, assim, de água, de banheiro, porque é diferente, né? Então, bem no finalzinho, assim, o trailer começou a dar muito problema. Teve um dia que eu cheguei no trailer e a pia não parava de sair água. Eu tentava rodar e a pia começou a sair água. Mas eles eram muito uns amorzinhos, assim. E aí eles me ajudaram em tudo. Eles davam desconto no aluguel se acontecesse alguma coisa com o trailer. Eu nem precisava pedir, sabe? Eles fizeram tudo, assim, pra mim. Aí teve um outro dia engraçado também, que eu fui abrir a porta do micro-ondas. A porta do micro-ondas saiu na minha mão, inteirinha. Porque era velho, né? Sim. Era um trailer de... Acho que era 1998 o trailer. Mas tava bem conservado. Tava bem conservado, assim. Mas eu tava sentindo que, tipo assim, já tá no final, assim. E aí, eu conheci uma pessoa, quando eu tava morando no trailer, uma amiga minha do Brasil. Veio passear em Orlando e ela tinha um amigo no Brasil que era solteiro. E ela falou assim, eu tenho uma amiga que mora na Califórnia que é tipo você, assim. Ela gosta de viajar, gosta das mesmas coisas que você, acha que você deveria conhecer ela. E aí, meu marido me chamou pra conversar, e ele é barista, ele trabalha com café. Então, ele começou a falar de café, ele nem veio flertar, assim, comigo, nem nada. E aí, a gente começou a conversar, e eu falava, nas minhas orações, que eu queria casar com um homem de Deus, assim, segundo o coração de Deus. E que eu não queria... Eu tinha tido um relacionamento de 7 anos antes. Eu quase casei. E eu falava pra Deus que eu não queria mais ficar namorando muito tempo. Isso que eu no queria... Brasil? No Brasil. Que foi quando eu conheci o au pair, que eu tava decepcionada, sem planos na vida. Eu tinha terminado um noivado. Tava com vestido comprado, casamento pago, tudo pronto, assim, pra casar. E aí, a gente cancelou tudo e terminou. Então... Eu tava, assim, bem desesperançosa. Eu falava que eu nem queria conhecer ninguém, que eu queria viajar o mundo. E você não sai em date também? E eu saí em alguns dates aqui, só que eu não consigo me adaptar ao jeito americano. Então no caso ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Qual lugar do Brasil? Ele é de uma cidade chamada Roseira, do lado de Aparecida, em São Paulo. Entendi. É uma cidade bem pequenininha, tem 10 mil habitantes a cidade dele. E aí a gente começou a conversar e tudo. Quando ele veio falar comigo, ele já começou a falar de casamento. Isso me assustou muito. Tipo, Ele eu nem te era da conheço. cidade, na época? Não, ele é 6 anos mais velho que eu. Tranquilo. Só que aí eu fiquei super assustada. Como assim? Já vamos casar, sendo que eu nem tive pessoalmente.
E aí eu fiquei assim, que loucura é essa? Mas a gente começou a conversar e aí eu já tinha uma lista assim de pontos que eu queria num homem. Eu queria um homem de Deus, comunicativo, que gostasse de viajar, gostasse das mesmas coisas que eu. E ele também tinha uma lista dele. E aí os dois foi preenchendo assim a lista. E aí, depois de 15 dias que a gente tava conversando por FaceTime, por WhatsApp, assim, ele foi pra San Diego me conhecer. E onde que ele tava? Ele tava em Orlando. Em Ele Orlando. morava em Orlando. Entendi. E eu morava em San Diego. Aí ele foi lá me conhecer. Ah, que legal, cara. Aí ele já me pediu em namoro. Quando ele foi me conhecer, aí a gente começou a namorar por distância. Aí foi muito engraçado. Você vê, que... né, a vantagem... Porque, assim, você falou que não consegue se adaptar com o americano, né? A vantagem de namorar com o brasileiro é isso, né? Que a gente não precisa estar explicando pra eles. Então, a gente... No Brasil, Exato. pede namoro. Não, ele ligou pros meus pais, ele ligou pro meu pai, me pediu em casamento... Namoro primeiro, namoro. Porque meu pai tinha profetizado na minha vida antes de eu conhecer ele. Eu tava há um tempo já sem conhecer ninguém, sem sair. Não queria entrar em aplicativo, já tava cansada Saco cheio. Já tinha ido em date que todos, assim, foram Caos. terríveis. Aí eu falei... eu quero ficar solteira, eu quero viajar o mundo. E meu pai ficava assim, não, você tem que arrumar alguém e tal. Aí, um dia meu pai falou assim, você vai conhecer seu marido até o final desse ano. E era setembro. Aí eu falei assim, só se for no avião, viajando, porque eu não vou entrar em aplicativo, eu não vou entrar em coisa de date, nem nada. Aí ele falou assim, você vai conhecer seu marido até o final desse ano. Aí eu guardei isso e depois disso eu conversei várias vezes com meu pai por telefone. E ele não tocou nesse assunto. E aí, quando foi em outubro, eu comecei a conversar com meu marido e eu não contei pra ninguém. Porque eu tava meio que desesperançosa, assim, eu não queria colocar expectativa em ninguém e tudo. E aí eu liguei pro meu pai, a primeira vez depois que eu comecei a conversar com o Lucas, ele atendeu o telefone, ele tinha um script, ele sempre atendia o telefone falando, oi minha linda, tudo bem? Ele sempre falava isso. E aí nesse dia, quando ele atendeu o telefone, ele falou assim, conhecer seu marido, né? Aí eu... Tipo, chocado, como assim? Como ele sabe que eu tô conversando com alguém? Eu não contei pra ninguém. E aí, eu falei, sabe, reagir. Aí ele já começou a glorificar a Deus, agradecer a Deus, assim. Aí eu sem entender nada, não tava entendendo nada. E aí, 15 dias depois, eu tava namorando o Lucas. E eu fui pra Orlando. Depois ele foi pra San Diego, a gente ficou nessa ponte, sabe? E aí, quando a gente tava com 2 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Cara. Com 2 meses. Meu, Lucas não que tava perdendo tempo, não. Não, ele falou, eu já sou velho, ele já tava com 35 anos. Ele falou, eu já sei o que eu quero. Eu não quero mais perder tempo, eu já sei como eu quero, o que eu quero. Então não tem por que perder tempo. E eu também já tava numa fase assim, também não quero mais... ficar namorando por aí, desperdiçando tempo, porque mulher tem um reloginho, né? Sim. Então, aí... Beleza, a gente organizou tudo. E aí, o que aconteceu no trailer? Nos últimos dias, assim, que eu conheci o Lucas, já tava noiva, morando no trailer, sozinha, na Califórnia. De repente, apareceu um amiguinho no trailer. Cheguei em casa... acho que eu fui no cinema com uma amiga, ou jantar com uma amiga, cheguei em casa bem tarde, assim, umas 11 horas da noite. Quando eu entro no meu quarto, um rato em cima da sua cama. E aí, cara? Sério, eu saí correndo, gritando, o trailer inteiro, assim, ó, e o rato vindo atrás de mim. Saí correndo e aí eu fiquei desesperada. Isso 11 da noite. 11 horas da noite, eu liguei pra minha amiga, que eu tinha ido sair com ela, ela tava acordada ainda. Eu falei, amiga, tem um rato aqui, que não sei o que, meu Deus, o que eu faço? Aí, as duas desesperadas no telefone, eu não queria entrar, tava morrendo de medo. Só que eu vi ele me seguindo. Tipo assim, ele ficou assustado, que eu gritei, e ele saiu correndo atrás de mim. E eu saí do trailer, então ele desceu a escada do trailer, ele saiu do trailer. Mas você não tinha certeza? Eu tinha certeza, porque eu vi. E aí, tava à noite, assim, meu Deus, e agora que eu vou fazer isso? Essa minha amiga falando, vem pra casa, você dorme aqui, amanhã você fala com os donos e tudo. Só que tava muito tarde, eu tava muito cansada e eu não queria dirigir pra casa dela, que ia ser longe.
E aí eu decidi dormir, no outro dia eu fui lá, falei com os donos e tudo. Aí eles, tipo assim, ficaram super assustados, colocaram um monte de armadilha por todo o trailer, arrumaram todo o trailer. E aí depois disso eu comecei a ouvir barulhos toda madrugada. Toda madrugada. Como se estivesse arranhando assim, sabe? Dentro do meu closet. E aí, nossa, esses dias foram assim. Será que era mais rato? Eles tinham criado um ninho embaixo Nossa, um filhote. do trailer. Embaixo do trailer. Porque nesse dia, quando eu contei pros donos no dia seguinte, eles colocaram as armadilhas. Quando foi assim, umas 6, 7 horas da noite do outro dia, eles conseguiram pegar o rato. Então eles falaram, tá, eu Tá consegui liberado. pegar, matei ele, tá tudo. Eles até me mandaram uma foto que eles conseguiram pegar e tudo. E aí eu fiquei tranquila, só que aí depois eu comecei a ouvir isso. E aí eu comecei a mandar os barulhos pra ele e tudo. Eles foram lá, checaram tudo. E aí tinha um ninho de rato. Só que as coisas já estavam falling apart, assim, no trailer. A porta do micro-ondas caindo, Já tava um tendo caos, vazamento. Aí teve um dia que eu fui viajar, eles entraram no trailer pra fazer uma coisa lá, nem me avisaram. Pra colocar um negócio lá no meio do quarto, pra ter tipo uma claraboia, assim, no quarto, pra ter mais iluminação. E aí eu já tava, tipo assim, não tá rolando morar aqui, só que eu tinha feito um contrato de 1 ano com eles. E eu tava 6 meses no trailer. E aí eu fiquei, e agora? E tudo acontece por uma razão, sabe? Aí eu fiquei noiva do Lucas, o Lucas foi e falou assim, olha, a gente já tem que começar a planejar o casamento pra você vir morar aqui. Porque eu morava em San Diego e ele morava em Orlando, e o nosso acordo era eu ir morar em Orlando. Eu não tava, assim, muito feliz, porque eu amava morar na Califórnia. Só que eu tava sentindo que o meu tempo na Califórnia tava acabando, porque as coisas lá são muito caras. Aluguel, tudo. A vida na Califórnia é muito cara. E aí eu fui conversar com os donos, falei que eu tinha encontrado uma pessoa e tudo. E aí eles ficaram super felizes comigo e eu falei que eu ia ter que quebrar o contato antes, se ia ter multa. Eles falaram que não. Eles devolveram todo o meu depósito, que eu tinha dado um depósito, e eles entenderam super por causa dessa questão do rato. E, tipo assim, foi uma benção até Sim. isso ter acontecido, porque Você tinha meio que uma desculpa, né? uma desculpa, assim. Não era ai, uma desculpa porque não era um ponto... inventado, é. era real mesmo que tinha acontecido, mas tinha uma ajuda a mais ali. Você podia falar, tipo, eu não quero ficar aqui. Exato. Tem um ninho de rato aqui. Exato, aí eu me mudei pra Orlando, eu e o Lucas nos casamos em 5 meses. 5 meses que a gente Você conheceu. fez a reception ou foi mais simples, assim, mais A gente só ia... O nosso plano era fazer assim. A gente ia casar no cartório e depois todo mundo ia pro fogo de chão e cada um pagava o seu. Era pra ir... Sim. O budget que a gente tinha era isso. E aí, o meu marido é pastor. Ele... Nossa, que legal. Inclusive, até a sua oração foi Exato. atendida, né? Que você queria alguém de E Deus. as nossas conversas, assim, no começo, era muito sobre o que Deus já tinha realizado na nossa vida, os nossos planos pro futuro, tudo se encaixava, assim, de como a gente queria construir uma família juntos. E aí, no casamento, a gente não tinha estrutura para fazer nada grande. Só que, como ele era auxiliar de uma igreja, ele não era o pastor principal. A igreja, alguns amigos muito próximos dele falaram: a gente não aceita você é pastor da nossa igreja, a gente não aceita, a gente vai reunir pessoas aqui e você vai ter um casamento. A gente vai fazer uma festa pra você, que foi um casal eles foram nossos padrinhos de casamento. Eles fizeram tudo, eles carregaram o casamento, assim, nas costas deles e planejaram tudo. E eles são muito bons com isso, sabe? Decoração, planejar. E aí as coisas... Foi, tipo assim, uma bênção tão grande que Deus, ele preparou cada detalhe. Eu tenho um testemunho muito legal no meu casamento, uma coisa que aconteceu no dia do casamento. Mas, assim... Cheguei em Orlando, né? Acabei de me mudar pra lá. Eu aluguei um quarto na casa de um casal de amigos da igreja, até a gente se casar. E aí eu fui morar com eles. E aí no primeiro dia, assim, uma mulher da igreja virou e falou assim: "Você já viu seu vestido?" Aí eu falei: "Não, eu tô pensando em ver." Faltava um mês pro... Não, 1 mês e meio pro casamento. Sim. Aí ela falou assim: "Então vamos amanhã. Tal lugar e tal lugar." E aí eu pensando assim, mas eu nem conheço ela, não queria ter esse momento de conhecer o vestido que geralmente a gente tem com a mãe, com alguém especial, assim.
te conhecer como uma estranha. Eu não tava entendendo nada do que Deus estava fazendo. E aí, muito engraçado que eu tinha uma melhor amiga do au pair, que morava na Pensilvânia, que ela também se casou e ela mudou pra Orlando. Olha, cara. Então, a gente era amiga de longa data, muito próxima, assim. Quando a gente se conheceu, né, no au pair, eu fiquei 2 anos lá, depois eu mudei 2 anos pra Califórnia, então já tinha 4 anos que a gente se conhecia e trocava figurinha. E ela foi morar em Orlando também. E aí eu chamei ela, falei assim, vou chamar ela porque pelo menos vai ter alguém que eu conheço comigo. E aí fomos. Quando chegamos lá pra colocar o vestido, eu encontrei o vestido que eu queria. Resumindo bem a história, eu encontrei o vestido que eu queria. Tava essa minha amiga e a mulher da igreja. E aí, na hora de pagar, a mulher falou assim, eu vou pagar pra você. É um presente, é o meu presente pra você. E eu não tava entendendo nada. E Quando assim- eu tava colocando o vestido, eu, tipo assim, por que ela... Eu nunca vi, eu não tenho intimidade com ela, eu não conheço ela. Mas Deus tinha um propósito pra tudo, sabe? E assim, vestido de noiva, minha irmã, é caro, né? Cara, Puxa vida. Era E, caro. tipo assim, a gente não aluga, a gente tem que comprar, né? Porque no Brasil ainda tem essa opção de alugar ou comprar e tal. Aqui eu comprei e ainda paguei uma costureira pra modelar do jeito que eu queria, porque não tinha o jeito que eu queria, assim. E eu lembro que quando eu fui na loja, a vendedora falou assim, quantas... Porque eu queria um vestido super simples, super reto, super simples, de seda, assim. eu clean. Aí, o super clean. Aí eu falei assim, ela falou assim, quantas pessoas vai ter na sua festa? Eu falei assim, umas 100, 120 lá. Você não pode casar com um vestido assim. Porque ninguém pode brilhar mais que a noiva. Se você for com um vestido simples, qualquer madrinha, qualquer pessoa que for com um vestido mais decorado que o seu, vai brilhar mais que você. Você tem que ir com um vestido imponente pra você brilhar no seu casamento. Se você for com um vestido simples, você vai ficar apagada. E realmente, ainda bem que ela me deu esse conselho. Porque senão eu ia casar com um vestido super simples, assim, que não ia ter... Não ia ter a altura do casamento que você ia ter também. Sim. E aí você acabou escolhendo o vestido. Sim, nossa, a gente ganhou tudo. Tudo, tudo, tudo. E engraçado que Nossa, que antes de eu legal, conhecer meu marido, ele foi morar sozinho no estúdio. E a igreja fez um chá de cozinha pra ele. Então, ele já tinha tudo da casa. Já tinha... Tava tudo preparado pra mim, assim. Tudo preparado. E Era aí... pra ser seu. Era pra ser meu. A gente ganhou decoração. Engraçado que teve um casal de senhoras que foram visitar o irmão delas em Orlando, que era da nossa igreja. E aí a gente ligou pra esse irmão dela porque ele tinha experiência com cozinha, de fazer essas coisas, pra nos ajudar com a comida. Na verdade, esse padrinho nosso ligou pra ele na nossa frente, assim, no Viva Voz, falou: ai, tem como você ajudar a gente, que não sei o quê, a fazer a comida do dia. Então, tipo assim, todo mundo ia pôr a mão na massa. Aí ele tava no telefone e as irmãs dele estavam escutando. Aí ele desligou e tudo, passou 5 minutos, ele ligou de volta falando que as irmãs dele, que tinham um restaurante em São Paulo, ia ajudar a gente a fazer todas as comidas do casamento, que eu podia deixar na mão delas. E aí elas fizeram toda a comida do casamento, a gente não teve que se preocupar. Então, você ganhou o casamento, tudo, Eu né? ganhei tudo. Tudo, Nossa, cara, tudo. Que bênção mesmo, né? Foi uma bênção. Todo mundo, teve pessoas que, tipo assim, eu nem conhecia, eu tinha acabado de me mudar. Falaram assim, então eu comprei umas forminhas de doce, porque o aniversário da minha filha é mês que vem, e eu tô fazendo alguns testes. Você quer que eu faça os docinhos do seu casamento? E aí ela fez, assim, uma mesa de doce. Caraca. A gente teve um bolo de uma confeiteira francesa, que a gente ganhou também. A gente foi fazer uma degustação na casa dela. E a gente tava tendo... Bolo de casamento é muito caro. Todos Muito, os bolos que a gente ia ver era, assim, $1.300. $1.300 é um aluguel, então... Muito caro. Acho que tudo relacionado a casamento é caro aqui, né? Muito. E aí a gente foi fazer degustação na casa dessa mulher. Quando a gente chegou lá, eu pensei, ela deve marcar vários horários com casais. E aí eles vêm fazendo degustação. Porque a gente chegou, tava tudo enfeitado, tudo decorado. E aí tinha vários bolinhos, assim, de vários sabores na mesa pra eu provar. E assim, maravilhoso, maravilhoso. O sonho de toda noiva Nossa, é chegar e... porque provar. o bolo era leve, acho que a confeitaria francesa, assim, são coisas mais leves, não fica muito enjoativo, sabe? E aí a gente provou, fiquei apaixonada. Aí a gente queria um bolo de 3 andares. Ela falou que ia fazer um bolo de 3 andares pra gente, e assim, o valor era muito mais baixo. E os nossos padrinhos deram de presente pra gente.
Então, tipo assim, o bolo perfeito dos sonhos que a gente tava procurando em todos os lugares e não achava de jeito nenhum, a gente conseguiu achar. Então foi o casamento dos sonhos, cara. Foi muito Depois legal. você mostra a foto? Depois eu quero vou te ver. mostrar todas as fotos. Uhum. E aí tem um testemunho muito legal, porque quando eu fui me casar, 10 dias antes, quando eu tava em Orlando, o meu pai ficou doente, ele teve um infarto. E aí ele foi pro hospital, ele ficou muito mal. E aí os médicos falaram que ele ia ter que operar de uma veia coronária, ele teria que fazer uma cirurgia de ponte de safena. E aí eu fiquei muito mal porque os médicos marcaram a cirurgia pro dia do nosso casamento. E aí eu fiquei assim, ninguém na minha família tinha visto. Ninguém poderia estar no casamento. Os pais do Lucas tinham. Inclusive eu conheci eles antes do casamento, porque eles vieram visitar antes do casamento. Mas não ia ter ninguém na minha família, eu ia fazer transmissão ao vivo. E aí eu fiquei desesperada. E aí minha família conversou no hospital pra eles mudarem o dia da cirurgia para um dia seguinte, porque tinha o casamento da filha dele e tudo, mas mesmo assim ele não podia sofrer muitas emoções, porque ele tava com problema da veia do coração. E aí eu era muito apegada, assim, tipo, meu pai, tudo assim pra mim. E até mais com meu pai do que com a minha mãe. E aí ele tinha que fazer essa cirurgia. E eu tava orando, assim, pedindo pra Deus, confirma meu casamento. E eu coloquei na minha cabeça, igual eu coloquei da Califórnia, que eu queria San Diego, Califórnia, que eu queria casar no pôr do sol. Então eu ilusionei, eu criei uma pasta no Pinterest que eu queria casar com o pôr do sol batendo na gente, assim, na cerimônia. E aí, quando a gente foi visitar o local que a gente ia alugar pra fazer a cerimônia, tinha um lago no fundo e o dono falou que seria ali o pôr do sol, que em abril, que foi quando a gente casou, o pôr do sol era ali, naquele lugar. E aí tinha um círculo bem grandão, aí eu já ilusionei, abri minha pasta do Pinterest, pesquisei cerimônias em círculo. Em vez de todo mundo ficar em fileirinha, a gente ia casar num círculo, que a gente ia ficar no meio do círculo. Que legal, cara. Então eu ilusionei tudo, assim, e eu tava uma pilha. Noiva ficar uma pilha de estresse. Sim. E aí eu falei pra Deus que eu queria casar no pôr do sol. Então eu falava pra todas as minhas madrinhas, porque como eu sou maquiadora, eu sei que a noiva geralmente não atrasa. Quem atrasa é alguém, uma madrinha, algum convidado, que a noiva não pode entrar até essa pessoa entrar. E aí eu falei pra todo mundo, gente, eu vou casar no pôr do sol. Se vocês não chegarem, sinto muito. Eu vou fazer a cerimônia porque eu não posso perder o horário do pôr do sol. O pôr do sol não vai ficar lá esperando o meu casamento acontecer. Eu fiquei muito chata quanto a isso. E aí eu tava vendo um vídeo no Instagram que aparecia uma menina que falava que tinha feito uma oração pedindo pra Deus que no dia do casamento dela, se Deus estivesse presente, que ele trouxesse 2 araras. E aí o vídeo era ela dentro do carro vestida de noiva e a janela assim pegando as 2 araras que Deus tinha mandado. Eu falei, qual a chance disso acontecer? Só pode ser Deus. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu fiz essa oração, falando, meu Deus, eu quero muito casar no pôr do sol. Então, um sinal Eu pensei que você ia pedir as araras. Não, eu falei do pôr do sol. Do pôr do sol. E aí, eu falei, meu Deus, o sinal que o Senhor me ama, traz a cerimônia pra ser no pôr do sol. E assim, meu marido tem uma fama de atrasar muito, e brasileiro tem uma fama de atrasar muito. E meu casamento era numa quinta-feira. Era um dia útil, todo mundo tava trabalhando. E o pôr do sol era tipo assim, 6h30, 7 horas. Então eu tava assim, meu Deus, não vai acontecer. Eu tava uma pilha. Resumindo, no dia do casamento eu fui me arrumar e tudo. Aí antes de entrar, meu pai tava no hospital. A equipe do hospital foi maravilhosa. Preparou um grupo de enfermeiros pra cuidar do meu pai. Meu pai se vestiu de terninho, gravata. Ele tava internado. Ele se vestiu... Acho que meu colar caiu. Eita, caiu aqui. Ele se vestiu de terno e gravata, tudo. Todo mundo da minha família se vestiu, assim, pra assistir meu casamento à distância. A família do Lucas. Eles fizeram um bolo, salgadinho. Todo mundo se vestiu e foi pra uma casa pra eles assistirem juntos. Foi muito legal, assim, a família do Brasil. Incorporando, assim, a energia de casamento. E aí... Eu liguei pro meu pai, por FaceTime, falei pra ele que eu amava muito ele e tudo. E fui pro casamento. Na verdade, quando eu estava me arrumando,
Minha sogra foi me ver, porque eles fizeram... Minha família fez uma surpresa pra mim. Todo mundo escreveu uma carta, e aí imprimiram várias fotos. Todo mundo me escreveu uma carta desejando... Meu pai também escreveu uma carta desejando um casamento muito bom. Nossa, eu desaguei de chorar. Eu chorei. Ainda bem que foi antes da maquiagem, porque eu chorava, chorava, chorava. Tava muito emocionada nesse dia, muito emocionada. E aí, a minha sogra vem, bate no meu ombro assim e fala assim: então, caiu uma árvore lá no seu casamento ontem, porque um dia antes tinha dado uma chuva. Uma chuva, assim, aquelas chuvas torrenciais de Orlando, que do nada chove o mundo. E aí ela falou assim: então, caiu uma árvore, mas vai ficar tudo bem, tá? Tiveram que mudar o local da cerimônia, mas vai ficar tudo bem. Assim, eu entrei em pânico, mas mesmo assim, era tanta coisa que eu tava tão overwhelmed com tudo que tava acontecendo, que eu não absorvi muito essa informação. Eu falei na minha mente: it is what it is, eu não posso controlar tudo. E aí, caiu uma árvore gigantesca na entrada do círculo que eu tinha ilusionado toda a cerimônia. Tipo assim, uma árvore... Meu marido tava tenso, porque ele sabia que eu tava numa pilha de nervos, que eu queria as coisas que acontecessem do meu jeito. E aí ele falou pro pessoal que foi fazer decoração: tem como tirar essa árvore? Porque, tipo assim, ele queria... Mas era uma árvore... Não tinha como tirar. Era gigantesca. E aí eu, assim, tá bom, mudaram o local do casamento. Eu não tenho muito o que fazer, não tá no meu controle e é isso. Aí fui entrar no casamento. Entrei, teve a cerimônia, foi uma bênção. A família que eu fui au pair, eles foram. A menininha, a mais nova, foi florista do meu casamento. Teve tradução pra eles, eles acharam o máximo o casamento brasileiro. Na hora de cortar a gravata, dar dinheiro, assim, eles se divertiram pra caramba. E aí, depois da cerimônia, quando todo mundo acabou a cerimônia, a fotógrafa pediu pra eu e meu marido ir pra um canto pra gente ficar sós pra tirar umas fotos. E aí, pra gente relaxar com tudo que aconteceu. Aí meu marido virou e falou assim: meu Deus, você gostou de onde foi a cerimônia, que trocaram o lugar de última hora porque a árvore caiu, e a árvore caída assim na nossa frente. E aí eu virei e falei: você viu onde estava o pôr do sol? O pôr do sol não aconteceu no lago. O lago era aqui. Aí a gente ia ficar assim de frente, a gente pensava que o pôr do sol ia se pôr aqui. Eles mudaram a cerimônia pro outro lado do campo. A cerimônia foi aqui, então a gente ficou de frente. O pôr do sol foi desse lado. Cara, olha isso! Então, tipo assim, Deus derrubou uma árvore pra ele mostrar que ele estaria presente no meu casamento. Nossa, só. Caraca! Juro. As fotos ficaram tão boas que a fotógrafa não fez nenhuma edição e ela mandou as fotos no mesmo dia. No mesmo dia que o casamento acabou, as fotos estavam no meu e-mail. Nossa, você vê, né? Que coisa, meu Deus do céu. Toda a cerimônia foi mudada, mas o pôr do sol não ia... O cara que alugou lá, ele se enganou. Ele se enganou que o pôr do sol ia ser no lago e não foi no lago, foi do outro lado. E tipo assim, tudo ficou lindo. Não precisava de filtro. Porque... E eu tenho uma foto assim... E eu tenho uma foto... Quando eu entro, o sol tá batendo em mim. Tipo assim, a Golden Hour. Sim. Tá tudo iluminado. Que fica perfeito, assim, as fotos, Sim. né? Cara, que aí, legal, uma coisa que aconteceu depois, eu e o Lucas fomos na lua de mel. Meu pai fez a cirurgia. Deu tudo E certo. meu pai não voltou da cirurgia. Não. Na lua de mel, eu já fiquei com febre. Não foi uma lua de mel, assim, a lua de mel que a gente imagina e tudo. Eu fiquei muito mal, eu já tava sentindo. Eu tava vendo que tava uma movimentação da minha família muito estranha no Brasil. Era uma cirurgia muito delicada? Era. Meu pai, ele era paciente de hemodiálise. Então, ele fazia hemodiálise um dia sim, um dia não. Então, ele já tinha uma saúde muito debilitada. E aí, ele assistiu a cerimônia, o casamento. A gente teve algumas falhas na transmissão, mas a gente teve uma amiga que ficou o tempo inteiro segurando o celular numa ligação só pra ele poder ver, pra ele conseguir estar lá e tudo, do hospital. Aí... Foi muito especial, assim, porque o Lucas, ele, no discurso, dos votos dele, ele fez um voto pra mim, mas ele fez um voto dos meus pais. Então, ele olhou, assim, pra câmera e falou: agora ela não tá sozinha, eu vou cuidar dela. Então, meu pai descansou. Ele se segurou que alguém tava cuidando da filha dele
pra ele descansar, assim, porque a saúde dele realmente estava muito debilitada. Isso aconteceu 10 dias depois que a gente casou. Então, o nosso começo de casamento não foi um começo de casamento, assim, dos sonhos, porque eu entrei em depressão. Por Então, conta do que aconteceu. eu fiquei em Orlando 7 meses sem conseguir nenhum emprego. Eu nunca fiquei sem nada, assim, nos Estados Unidos. Então, só fazia uns extras, algumas coisas ali. Mas a gente começou a passar muita dificuldade financeira. Mas Deus foi carregando a gente, assim, na mão. De chegar no dia 29, não ter o dinheiro de aluguel. No dia 30, que é o dia que tinha que pagar o aluguel, ter o dinheiro do aluguel, sabe? A gente começou a viver, assim, pela fé e total na dependência de Deus. Deus foi mostrando que ele estava com a gente, mas eu fiquei muito mal. Inclusive, no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre o meu testemunho da depressão que eu vivi. Foram dias muito sombrios, assim, na minha vida. E que se eu tivesse morando num trailer sozinha na Califórnia, eu estava afundada. Porque foi o meu marido que me sustentou, assim, eu só queria dormir. Dormir. Pra mim, o dia que eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, eu perdi o chão, assim. Eu lembro que eu dei um grito. Nossa, cara, eu não consigo nem imaginar. O meu chão, assim, ó, tudo ficou preto. A minha vida ficou preto e branco, sabe? E aí, eu fiquei mal durante esses 6 meses, mas hoje eu entendo por que eu não consegui emprego. Porque, não que eu seja workaholic, mas que eu ia me esconder atrás de um trabalho. Eu não ia viver meu luto a fundo, assim, de chorar, de ficar na cama, de lembrar de momentos, de lembrar de lembranças com ele. Chorar, assim, sentir a falta, sentir a dor. Eu ia me esconder atrás de uma rotina, entendeu? De que eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que cumprir minha hora. Eu ia ocupar minha mente com outras coisas e não ia viver. Eu não entendia na época. Eu não entendia, eu não tinha essa compreensão, entendeu? Achava que Deus estava me desamparando. Mas hoje eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, sabe? De preparar o Lucas pra estar comigo. A gente casou muito rápido, em 5 meses, e meu pai descansou, assim, de saber que eu tava com uma pessoa, que eu tava sendo cuidada. Então, eu vejo em Deus em cada detalhe, assim, do que eu passei até aqui. E aí agora que depois de tudo isso, eu tô te respondendo a pergunta de como eu vim parar em Atlanta. Depois de passar por tudo isso, na Flórida teve uma grande recessão. Há 2 anos atrás, né, que foi quando eu tava morando lá, tava muito difícil de achar trabalho, muito difícil. E o meu marido, ele veio para os Estados Unidos não para aprender inglês, não para ganhar dinheiro, não para fazer nada disso. Ele veio para implantar uma igreja. Que ele era pastor, então tinha uma igreja que ele ajudou a fundar em Orlando, e ele queria expandir a visão da igreja para outros lugares. E aí, teve uma amiga que mora aqui em Atlanta, que ela foi au pair também, que eu já tinha vindo visitar Atlanta, mas eu não tinha gostado, porque eu visitei mais o sul. Eu não fiquei muito no norte. E tem muita gente que vem viajar e não... Porque eu fui fazer tour de The Vampire Diaries, Stranger Things. Então, eu fui em lugares que, tipo assim... Quebrada, que você fica assustada. Então, quando eu vim a primeira vez, eu fiquei assim, eu odeio... Nossa, não. Dos piores... Eu colocava na lista de piores lugares que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. Eu não gostava de jeito nenhum. E aí, quando eu tava passando por tudo isso, essa amiga que eu tinha ficado na casa dela quando eu vim aqui pela primeira vez, ela foi pra Orlando. E ela queria muito experimentar o café do meu marido, porque ela via a gente postando e tudo. E a gente saiu pra tomar um café juntos. E ela começou a falar daqui. E aí eu não tava entendendo nada. Tipo assim, a gente tentou voltar pra San Diego. Eu tentei aplicar pra vários trabalhos lá. Eu tentei aplicar pra Miami. A gente pesquisou tudo. Cidades na Flórida, Tampa. A gente tava pesquisando tudo e as portas não se abriam. De emprego, de casa, de lugar. Parecia que tudo tava fechado. A gente foi pra Miami uma vez e a gente só gastou dinheiro lá. Porque meu marido foi pra tentar fazer Uber Eats, DoorDash, essas coisas, Uber. A gente só gastou dinheiro e, tipo assim, eu não tava conseguindo emprego, os empregos que o Lucas tava conseguindo também não tava dando certo e ele não tava conseguindo trabalhar porque ele tinha que cuidar de mim. Porque eu só queria dormir, nem comer eu queria. Tomar banho, comer, eu tava totalmente depressiva, assim. E aí a gente veio pra conhecer Atlanta, ela falou assim, quando vocês forem... Na verdade, ele fez um propósito com Deus e ele ficou 30 dias sem tomar café.
30 dias pra ele foi assim, ele chorava vendo as pessoas fazendo café em vídeo. Pra ele foi o auge, Foi bem assim. difícil. E pra complementar, eu falei, eu vou nessa com você, eu não gosto. Não é que eu não gostava muito de café, eu não fazia muita questão, assim, de tomar Tava café bem, se todo tomasse, dia. tava tudo certo. Se não tomasse, também não sentia falta. E aí eu fiquei esses 30 dias, então ele ficou 30 dias sem ver, assim, o cheiro do café. Então pra ele tava, meu Deus. E aí essa amiga falou do grupo e eu decidi aplicar pra cá. Tô resumindo bem, assim, toda a trama da história. E aí eu coloquei num grupo daqui e fui dormir. No outro dia, era o último dia, tipo, ele já poderia tomar café. E aí eu postei todos os textinhos que eu coloquei no grupo de San Diego, no grupo de Miami, de Nani, eu postei no grupo daqui. Quando eu acordei, e eu tava assim, 6 meses procurando trabalho. Às vezes eu achava uns trabalhos assim que era uma humilhação. Humilhação total. E aí, quando eu dormi, fui dormir, normal. Quando eu acordei no outro dia, eu tinha 26 mensagens de mães querendo me contratar. E aí eu fiquei assim, como isso? E aí eu comecei já a fazer as entrevistas na hora. E aí, às vezes, uma mãe ligava e falava assim, pra cuidar de 3 crianças, salário tal. E eu ficava, esse salário, que era muito maior do que eu tava ganhando em, tipo assim, mais que o dobro do que eu tava ganhando em Orlando, e eu tava achando pouco. E aí, o meu marido tava assim, todo empolgado pra fazer café, vou fazer café. Ele nem tava prestando atenção no que tava acontecendo comigo. Aí ele tava lá, vou fazer café, comprei um café, que não sei o quê. Aí eu acabei de desligar uma ligação e virei pra ele e falei assim, onde se viu? Ela quer que eu cuide de 3 crianças, faça isso, isso e isso pra pagar esse pouco. Aí ele, o quê? Peraí. Você tá há 6 meses desempregada, procurando emprego, aceitando qualquer coisa. A pessoa tá pagando o dobro a mais e você tá falando que não. Não, marca todas as entrevistas que a gente vai pra Atlanta semana que vem. Isso lá em Orlando. Aí a gente veio, ficou na casa dessa minha amiga. E aí ele começou a testar aplicativos. E assim, o que ele fazia lá trabalhando 11 horas por dia, a gente fez em 4 horas aqui. Cara, olha. E aí, só que tinha um detalhe. Ele não veio para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, ele não veio para os Estados Unidos para aprender inglês, viajar, nada disso. Ele veio para os Estados Unidos para implementar a igreja. Então, esse é o propósito dele, de vida, o que ele faz hoje. E aí, a gente ficou assim, tá, as coisas se encaixaram em relação ao trabalho, lugar. Aí a gente foi ver aluguel, a gente ia morar bem e ia pagar o mesmo tanto que a gente estava pagando em Orlando. Então, as coisas eram meio que na balança, compensava muito, só que não tinha essa questão da igreja. E aí, a gente foi conhecer alguns amigos e a gente tava sentado. Eles nem sabem disso, eu acho, que eu vou contar aqui agora. A gente tava no açaí, que uns amigos têm, e a gente começou a contar no testemunho do nosso casamento. Isso que eu acabei de contar, da árvore que caiu e tudo. E tipo assim, a gente tava vendo as pessoas e tudo pra onde implementar uma igreja. E aí eles viraram e falaram, nossa, tô arrepiado, que não sei o que, só pode ser Deus. E aí meu marido olhou assim pra mim, ele falou assim, tem uma igreja pra nascer aqui. Tem uma igreja pra nascer em Atlanta. E agora tá tudo, tipo assim, todas as peças do quebra-cabeça se encaixou. Aí a gente voltou pra Orlando e em 2 semanas a gente se mudou pra Atlanta. A gente empacotou todas as nossas coisas. E isso quando? Isso foi em setembro de... Vai fazer 2 anos. Foi em setembro de 2024. 24. Cara, olha. Vai fazer 2 anos. E aí, inclusive essa igreja que você veio, né? Hoje de manhã. A gente tá numa... Porque meu marido, ele nasceu na Quadrangular, no Brasil. Então, ele cresceu, viveu, os pais dele são pastores na mesma cidade há 35 anos. Então, ele é ministro da Quadrangular desde quando ele tinha 20 anos. Então, ele sempre cresceu nessa área da igreja, de tudo. Ele era filhos de pastores, para aconselhar, acompanhar, problemas que passam, assim. E aí, hoje a gente tá numa igreja, ela é americana, só que ela tem essa denominação americana que chama Foursquare aqui.
que é a quadrangular no Brasil. Ah, que é entendi. Só que em inglês. Isso. E aí, a gente vai... Meu marido transferiu a credencial de pastor dele do Brasil. E agora a gente vai fazer acompanhamento dentro dessa igreja mesmo, dentro dessa liderança americana. Só que a gente vai fazer o acompanhamento de brasileiros. Então, o nosso plano é ficar nessa igreja... Porque meu marido fala que ele não vê, ele, tipo assim, se já tem uma igreja, por que ele não pode participar daquela igreja e ajudar aquela igreja a crescer e contribuir com o que ele tem, que é o português, a experiência com brasileiros e tudo, e ajudar nessa questão. Sim, com certeza. E você tá gostando também de morar aqui em Atlanta nesse tempo? Então, a gente gosta muito, porque eu moro lá em Buckhead e é muito bom. Tipo, eu tenho mercado na minha rua, eu vou fazer tudo andando, tudo muito próximo, mas a gente quer morar num lugar maior, porque a gente tá planejando ter filhos e tudo, e a gente mora num apartamento de 1 quarto hoje. Então, a gente quer se mudar pra uma casa maior, com mais quartos. Essa região aqui é uma região mais barata também. E você gostou da vizinhança? Não sei se você gostou. Eu gostei, assim, eu vim dirigindo e falei, nossa, que legal aqui. Eu gosto, assim, eu até que gosto de morar em subúrbio, assim, um lugarzinho mais quieto e tal. Você vê os passarinhos, dá até pra ouvir. Sim. Ai, cara, mas a sua vida é realmente um testemunho. Inclusive, fala das suas redes sociais, o pessoal te seguir, ver lá a sua história também. O meu Instagram é Jéssica Barbosa 4, número 4. Eu tenho um Instagram de maquiagem que chama Jéssica Barbosa Beauty. E eu acho que o meu YouTube também tá Jéssica Barbosa Beauty. Ok. Então, vão lá seguir a Jéssica. E, Jé, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, foi um prazer. Uma honra estar aqui. Sim, provavelmente. Eu me senti famosa quando eu fui convidada para um podcast. Provavelmente a gente tinha muita coisa pra falar ainda, viu? Porque é assunto, mas... Sim. Vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2, é verdade. Mas muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. E pra vocês que assistiram até aqui, muito obrigada também. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.